Uma outra característica das promessas de Deus é que elas são impossíveis aos olhos humanos. São impossíveis aos olhos humanos, porque são promessas que atuam, que se realizam com base no poder de Deus atuando diretamente. Isso é sobrenatural, e o sobrenatural é impossível aos olhos humanos. Então, como é que nós tocamos nas promessas de Deus? Nós as tocamos com base na fé. É através da fé que nós buscamos o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. E a ausência da fé importa, sim, em não realização de algumas de suas promessas. Lá em Mateus 13, 58, diz o texto sagrado, e não realizou Jesus muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Deus não precisa da fé para exercer o seu poder, ele o exerce, mas nós precisamos da fé para buscarmos o cumprimento das promessas de Deus. Como avaliar a fé em nossos corações, uma vez que ela é invisível, não é tocável, não é alguma coisa que eu possa pegar, como estou pegando esse copo aqui? As perguntas que nós fazemos diante das circunstâncias que nós vivemos, as perguntas dizem muito a respeito daquilo que vai dentro do nosso coração. Duas pessoas receberam duas promessas de Deus, Zacarias e Maria. Zacarias fez uma pergunta, Maria fez outra pergunta. As perguntas feitas por Zacarias e por Maria, quando as promessas de Deus lhes foram anunciadas pelo anjo Gabriel, nos servem para vermos que tipo de pergunta nós devemos fazer a Deus diante das promessas dele e diante das situações que nos sobrevêm no mundo. Zacarias era um homem, um sacerdote, e ele era uma pessoa fiel a Deus, assim como a sua esposa Isabel. Ambos eram fiéis a Deus. A Bíblia nos diz que ambos eram fiéis a Deus. Lá em Lucas, capítulo 1, versículos de 11 a 20, diz que Zacarias recebeu a visita do anjo Gabriel na hora que ele estava prestando serviço de culto. Ele era sacerdote, ele entrava para queimar incenso de acordo com a ordem dos sacerdotes, e quando ele lá estava, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe anunciou as promessas, promessas como as que nós temos na sua palavra. A natureza é a mesma, porque o Deus que as prometeu a Zacarias é o mesmo Deus que nos promete. Disse o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e a sua mulher, Isabel, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E aí ele continua falando coisas extraordinárias a respeito de João. Ele fala que João seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, que João retornaria o coração do povo para Deus. A promessa que Deus anuncia através de Gabriel a Zacarias era uma promessa extraordinária. E aí Zacarias faz a seguinte pergunta ao anjo. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Olha que coisa curiosa. Zacarias era fiel ao Senhor. Isabel era fiel ao Senhor. A Bíblia registra isso. Mesmo assim, diante da promessa de Deus, Zacarias fez a pergunta: como é que eu vou saber que isto vai acontecer?
A pergunta que Zacarias fez revelou a sua incapacidade de crer na promessa de Deus para a sua vida. A pergunta que ele fez demonstrou a sua incapacidade, a falta de fé do seu coração. Ele havia pedido um filho, mas Deus lhe fez uma promessa muito superior. Ele pediu apenas um filho, porque naquele momento da história, era extremamente vexatório para a mulher e para o casal não ter filho. Aquilo representava falta de bênção, era problema social, ainda mais para um sacerdote. Ele pedia um filho, mas Deus lhe separou aquele predecessor de Jesus, aquele que viria antes da encarnação do Verbo. Ele pediu um filho, mas a promessa de Deus foi muito, 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 muito superior ao que ele pedia. Porém, quando o Senhor diz para ele: olha, vou atender a sua oração, mas de uma forma muito superior ao que você está imaginando. Naquele momento, Zacarias duvidou. Como eu posso ter certeza de que isso vai acontecer? Olha só, não dá. Eu sou velho, a minha mulher é velha, oramos talvez décadas por esse filho. Era história, era hábito da época se casarem bem novos, eles já eram velhos. Dá para imaginar que Zacarias ficou orando durante muito tempo. Talvez o passar do tempo, talvez a demora, segundo a perspectiva de Zacarias, porque segundo a perspectiva de Deus, era aquele momento que João deveria nascer, para que ele preparasse o caminho para Jesus, mas na perspectiva de Zacarias, tinha demorado muito. Talvez a frustração de orações feitas sem as ver cumprido tivesse tirado a fé do coração de Zacarias. Ou talvez o medo de pedir mais uma vez, de crer mais uma vez, tenha gerado uma frustração na vida dele, de modo tal que ele não conseguia crer diante das promessas de Deus. Esse risco existe com todos nós. Esse risco existe com todos nós. As promessas que Deus fez em sua palavra são absolutamente confiáveis, porque elas foram feitas pelo Deus que tudo faz e que tudo pode, para quem nada há impossível. Mas nós precisamos crer no seu registro, crer na palavra de Deus. Precisamos crer contra a nossa própria frustração. Precisamos crer diante do impossível, porque sim, as promessas de Deus operam com base no impossível. Mas como agir crendo? A promessa feita a Zacarias, ela é feita sob outras formas a todos os crentes. Zacarias, talvez, como eu disse, talvez estivesse com o seu coração cansado de pedir. Talvez Zacarias estivesse ali frustrado. Talvez Zacarias já tivesse feito tudo o que era humanamente possível. Mas as promessas de Deus continuavam válidas para ele. E é curioso, os planos de Deus não se realizaram naquela hora em que o anjo visitou. O anjo o visitou tão somente para que ele soubesse que as suas orações seriam atendidas. Mas Deus já estava ouvindo há muito tempo atrás. Qual é o ensino que Jesus nos dá? A viúva, junto ao juiz iníquo, fez o quê? E Jesus a enalteceu. Ela insistiu. Insistir com Deus não significa dizer que nós estamos falando para um Deus que não ouve ou que não atende, mas sim que estamos exercitando a fé no Deus que sempre ouve e que sempre atende. Desafie o seu coração à fé
Desafie o seu coração a crer. Zacarias duvidou do cumprimento da promessa das bênçãos de Deus sobre sua vida e expressou a sua dúvida com uma pergunta de incredulidade: como eu posso saber se isso vai acontecer? E é curioso que Zacarias tinha tudo para crer. Com quantos anos Abraão e Sara tiveram seu filho? 100 anos, né? 100 anos. Bem velho, né? 100 anos. Aquele que daria direção à linhagem de Cristo nasceu de pais que não podiam ter mais filhos pelo avançar de idade. Zacarias sabia disso. Ele era sacerdote, estudava a lei. Mas isso não o impediu de crer, de ter incredulidade em seu coração. O mesmo risco ocorre com todos os cristãos. Como posso ter certeza de que isso acontecerá? É uma pergunta que expressa a falta de fé e que devemos evitá-la. Mas Maria se comportou de uma outra forma. 6 meses após o anjo Isabel estar grávida, Maria recebe a visita de um anjo, o mesmo anjo Gabriel, que dela se aproxima. Agora o texto está em Lucas 1, 26 a 38. Como é quase o capítulo inteiro, eu estou selecionando partes para ler, tá, irmãos? O anjo vai a Maria e diz: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, assim como Zacarias ficou perturbado, pensando que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. A promessa agora de Maria é uma promessa maior ainda do que aquela anunciada a Zacarias, e, consequentemente, mais difícil de se crer. Quanto mais desafiadora é a promessa, maior é a dificuldade de crer. E Maria faz uma pergunta de fé. Maria perguntou: como acontecerá isto, se sou virgem? Maria ouviu a promessa de Deus e disse: isso vai acontecer. Não foi Deus que falou? Isso vai acontecer, eu sei que isso vai acontecer. Eu só queria saber que o Senhor me dissesse como é que isso vai. Eu só não sei como. Será que o Senhor pode me dizer como é que isso vai acontecer? Maria demonstrou fé. Maria não estava perguntando: isso não dá para acontecer. Maria não estava dizendo: olha, eu sou virgem, não conheço um homem, eu estou noiva, mas não estou casada ainda, no sentido físico. Como é que isso vai acontecer? O Senhor pode me explicar? Era curiosidade submissa de Maria. E aí o anjo lhe responde: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, e assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E aí Maria responde: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Zacarias tinha tudo para crer. Abraão teve filho com 100 anos, e ele não foi o único caso de esterilidade. O seu filho também aconteceu de igual forma, no casamento dele. Tinha história, mas talvez as frustrações, talvez o medo de orar mais uma vez, talvez a dificuldade de crer mais uma vez, de Zacarias, o impediu de seguir em frente. Mas a promessa de Deus a Maria era muito mais complexa. Olha só, você vai engravidar sem histórico. O que vai acontecer com você não tem histórico. Não aconteceu com Abraão, não aconteceu com ninguém, vai acontecer só com você.
você vai engravidar do Espírito Santo. Você não vai ter uma relação com o seu marido para engravidar. Ela poderia ter dito, Senhor, presta atenção, isso é impossível. Não, mas ela não pensou no impossível. Não, Senhor, isso nunca aconteceu com ninguém. Ela não pensou nisso também. Ela não pensou sequer nos problemas que adviriam dela ter um filho sem estar casada. Ela não pensou, ela respondeu, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Maria creu. Ela não tinha dúvida de que ocorreria de acordo com a promessa que lhe havia sido feita. Ela não tinha dúvida de nenhuma das promessas feitas por Deus, como as que nós temos na Bíblia, em sua palavra. Maria respondeu com fé. Ela não havia pedido ao Senhor que lhe desse uma prova de que aquilo ocorreria. Antes, ela estava interessada em saber como Deus agiria. Que tipo de pergunta temos feito diante dos desafios da vida para as quais o Senhor separou as suas promessas? Que tipo de atitude nós temos tido? Que tipo de pergunta nós temos feito quando nos deparamos com situações que humanamente são impossíveis, mas que a palavra de Deus tem solução para ela? Nós fazemos a pergunta de Zacarias ou fazemos a pergunta de Maria? A pergunta que devemos fazer é, Senhor, isso vai se realizar. Como é que o Senhor quer que eu faça? Eu devo fazer o quê? Eu devo procurar uma orientação, devo procurar uma ajuda, o Senhor vai usar um médico, o Senhor vai usar um amigo, ou o Senhor vai fazer diretamente o que a tua palavra diz, de modo direto ou de modo através dos outros? Como que o Senhor vai fazer isso, Senhor? É curioso que essa pergunta, como é que o Senhor vai fazer, pressupõe, ela tem como lógica anterior a seguinte lógica, a seguinte raciocínio: isso vai acontecer. Eu só não sei como, mas isso vai acontecer. Se Deus falou, vai. Não é para engravidar pelo Espírito Santo? Vai. Alguém já engravidou pelo Espírito Santo antes? Não. Alguma outra pessoa era filho do Altíssimo, filho de Deus? Não. O desafio de fé de Maria era absurdo. Não há nenhuma promessa na palavra de Deus que nós tenhamos hoje nela registradas que não tem histórico de acontecimento registrado na Bíblia. Não há uma promessa feita e registrada na Bíblia que a própria Bíblia não tenha cuidado de nela conter relatos históricos para nos incentivar a fé. Assim como aconteceu com Zacarias. Mas a questão é, qual é a atitude do nosso coração? Devemos nos espelhar nessa pergunta de Maria. Senhor, como é que o Senhor vai agir? O que eu devo fazer, Senhor? Para que lado que eu vou? Que Deus poderia ter dito o seguinte: Maria, você vai engravidar. Não foi o caso, nem seria o caso. Mas você vai engravidar do seu marido. Ah, tá bom, então eu vou lá, me caso. Não. Ela queria saber como é que aquilo ia acontecer. Ela queria ter uma informação do Senhor. Ela queria, submissamente à vontade de Deus, ela queria entender como é que seria o procedimento de Deus. Que pergunta bonita, irmãos. Quando nos depararmos com uma parede assim, sabe? Uma parede que tu não tem para onde ir, tu olha infinito para lá, infinito para cá, infinito para cima, solo, chão embaixo, tu não tem para onde ir. Isso aí ilustra o impossível. Ora, busca, clama ao Senhor pelo cumprimento das suas promessas. Ela será cumprida. E aí você pergunta: Senhor, o que eu devo fazer? Como é que eu devo proceder? Vou para lá, fico parado, ando, procuro uma ajuda de um, procuro a ajuda do outro. Mas a primeira coisa que nós devemos buscar é ao Senhor e a sua promessa, crendo nela como Maria creu. Olha que coisa curiosa que Isabel fala para Maria em Lucas 1,45: você é abençoada,
pois creu no que o Senhor disse que faria. Que coisa linda, irmãos! Que coisa linda, irmãos! Olha, vou ler de novo. Você é abençoada, porque creu no que o Senhor disse que faria. Você consegue colocar essa avaliação sobre você mesmo? Como se alguém estivesse dizendo, olha, João Luiz, você é abençoado porque creu no que o Senhor disse que faria. Você consegue dizer isso? Ou você responde, como Zacarias, como é que isso pode acontecer? Não dá. Não dá. Não existe não dá para Deus, compreende? Não existe não dá. A pergunta que nós devemos fazer é, como isto acontecerá? A pergunta de Maria expressou fé e interesse. Curioso isso, irmãos. Ela não expressou somente fé, ela também expressou interesse na ação de Deus. Senhor, como é que o Senhor vai fazer, Senhor? O Senhor pode me dizer, Senhor? E olha só, e Deus ele é tão extraordinário, ele é tão amoroso, que ele contou para Maria. Ele contou, Maria, eu vou fazer assim, Maria. Vou fazer assim. É desta forma que eu vou fazer, Maria. Quando estoura na sua vida uma situação que você não tem para onde ir, como é que tu age? Qual é o tipo de comportamento que você apresenta? O comportamento de fé é o que Deus espera de nós. As promessas do Senhor, elas estão disponíveis, elas estão acessíveis, Deus está ansioso por cumpri-las. Deus colocaria em sua palavra e escreveria, para não deixar dúvida para ninguém, alguma coisa que ele não tivesse interesse direto em realizar? Claro que não. Agora, para acessar as promessas, para viver as promessas, nós precisamos ter essa atitude de fé. Que tipo de pergunta toma o seu coração diante das crises? Já era, não tenho o que fazer, deu tudo errado. Ou, Senhor, cumpre, Senhor, sara, Senhor, restabelece, Senhor, perdoa, Senhor, estou precisando de sustento material, Senhor, estou precisando de cura física, Senhor, estou precisando de alívio, meu coração está pesado, Senhor, não tem mantimento na casa, Senhor, supre, Senhor, como é que o Senhor vai fazer? O Senhor vai mandar alguém trazer um alimento, o Senhor vai abrir uma porta de emprego, o que o Senhor vai fazer, Senhor? Só para eu saber, porque conforme for a sua decisão, eu vou para um lado ou vou para o outro. Era a pergunta de Maria, como é que isso vai acontecer? A pergunta da fé revela interesse e submissão ao Senhor. A atitude de Maria, diante da resposta do Senhor, dada pelo anjo, foi, sou serva do Senhor, aconteça comigo conforme a sua palavra. Primeiramente, ela demonstrou fé. No segundo momento, ela demonstrou interesse. Eu creio. Senhor, como é que o Senhor vai agir? E depois ela diz, faça comigo segundo a tua palavra. Submissão. Nós precisamos ter interesse nas coisas do Senhor. Nós precisamos ter vontade de aprender mais, de compreender mais das coisas de Deus. Precisamos ter uma disposição, um coração que busca entender, que busca compreender mais o Senhor, e um coração que busca se submeter, seja feita conforme a tua promessa. Seja feita conforme a tua promessa. A pergunta que devemos fazer deve expressar ao Senhor o nosso desejo de ver cumprida a promessa dele em nossas vidas. Já imaginou, olha para trás, já imaginou quantos problemas, quantas situações difíceis foram vividas desnecessariamente?
Bastava simplesmente descansar no Senhor, confiar nele e clamar pelas suas promessas. Mas talvez os nossos corações fiquem mais ou menos como o coração de Zacarias. Eu já orei uma vez e não aconteceu nada. Eu já orei 2 vezes e não aconteceu nada. Já orei 3 vezes e não aconteceu nada. Já orei 5 vezes e não aconteceu nada. Já aconteceu. Equívoco seu. Aconteceu sim, o Senhor está fazendo. O Senhor está agindo. O Senhor está movendo o seu coração para que você continue crendo. Pois Ele quer gerar dentro de nós fé. Ele quer gerar dentro do nosso coração fé, confiança nele e na sua palavra. Ele não está retardando, Ele está cumprindo uma outra promessa. A promessa do nascimento de João precisou ser atrasada, segundo a perspectiva de Zacarias, porque João precisava vir antes de Jesus. Dentro da nossa perspectiva, às vezes o Senhor está atrasando algumas coisas, porque Ele está trabalhando nos nossos corações para cumprir a santificação, para cumprir a busca por Ele. São promessas que precisam ser vivenciadas e que Deus vai administrando, segundo a sua grande sabedoria, os acontecimentos de acordo com a sua vontade. Aconteça comigo conforme a tua promessa. Talvez eu vá te dizer agora uma coisa que te preocupe, e eu espero que te preocupe. A falta de fé é também falta de submissão ao Deus das promessas. Deixar de buscar o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas não tem relação com humildade ou com a aceitação humilde das realidades desse mundo. Poderia o cristão pensar que seria humildade não pedir a Deus o cumprimento de suas promessas? Eu não as mereço, poderia pensar. Mas se Deus as deu, não é para ser questionado, é para se buscar submissamente. Mas, se não fossem para serem pedidas, com insistência, Deus não as daria, nem Jesus teria determinado que a buscássemos com insistência. A insistência não é porque Deus não ouve, a insistência é porque o nosso coração precisa exercitar a confiança em Deus. Deixar de buscar as promessas de Deus é ato de insubmissão. Não foi assim que Maria agiu. Ela poderia ter dito que aquilo não era para ela, pois se tratava de uma promessa muito elevada, ou que era uma pecadora, ou que teriam mulheres mais virtuosas do que ela, ou qualquer outra resposta. Ela poderia ter dado qualquer outra resposta. Todas as outras hipóteses, além daquela deu, seriam insubmissões a Deus. Tudo aquilo que Deus prometeu é para ser buscado e vivido pelo cristão. Se não fosse para ser buscado e vivido, Ele não nos teria dado. Temos diante de nós diversas situações de vida. Para todas elas, a palavra de Deus tem resposta. São promessas vivas do Senhor, que precisam se materializar no nosso coração. Para se materializar, temos que evitar, com todas as nossas forças, o tipo de pergunta que Zacarias fez. E olha que Zacarias era um homem extraordinário. O que me chama a atenção era isso. Zacarias e sua esposa eram pessoas extraordinárias, e o que eles estavam pedindo era algo extremamente bacana de ser pedido. Mas mesmo assim, diante de uma promessa e diante de uma manifestação sobrenatural, ele não creu. Esse risco há no povo de Deus. Vamos crer como Maria creu. Como é que isso vai ser? Como é que o Senhor vai agir, Senhor? Eis aqui o teu servo, a tua serva, se cumpre a sua promessa. Devemos buscar o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas, pois isso é expressão de fé e submissão ao Senhor. As promessas são dele e foram dadas por sua vontade para serem vividas por seus filhos, por nós.
Devemos nos interessar em saber como Deus cumprirá as suas promessas, para que possamos agir de modo coerente. Não devemos deixar que o aparente adiamento do cumprimento das promessas de Deus nos leve à falta de fé. A insistência é ordem de Cristo, e o tempo é dele e é perfeito. Como o Senhor vai agir no cumprimento das promessas na minha vida, na minha família, nas nossas vidas, nas nossas famílias? Essa é a pergunta que devemos fazer. Perguntas de fé. Que Deus nos abençoe, que o Espírito dele nos ajude a crer.